Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues, ele que é líder do Partido Rede aqui no Senado Federal, e a nossa conversa é sobre o papel do Congresso Nacional diante desse momento delicado que o país atravessa a partir da divulgação da delação premiada dos sócios da JBS. Senador, são os primeiros dias, é o segundo dia depois dessa divulgação, né, desse trabalho da Lava Jato. E a gente vê, obviamente, o plenário da Casa todo voltado para esse assunto. Qual é o papel do Senado Federal, do Congresso Nacional, num momento que os próprios parlamentares dizem momento sem precedente na história política desse país, né? Nós temos, Tânia, um óbice ao país seguir em frente. Esse óbice está ocupando inquilinamente o terceiro andar do Palácio do Planalto. Se chama o senhor Michel Temer. Não tem condições alguma desse senhor continuar dirigindo os rumos da nação. Não tem precedentes, como você muito bem disse, na história do país, um presidente ser objeto de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Não tem precedentes uma delação pública que todos têm acesso, que dá conta que o presidente se envolveu em crimes de prevaricação, se envolveu em crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e corrupção ativa. Não tem precedentes um presidente da República acusado de receber propina seguidamente durante 6 anos por parte de um empresário e continuar dirigindo os rumos da nação. O governo do senhor Michel Temer acabou na quarta-feira, às 19h20, com a delação dos empresários sócios da JBS. O que estamos assistindo nesse momento é o caminhar, a continuação da manutenção de um cadáver insepulto. De um cadáver insepulto no Palácio do Planalto, e a nação atordoada está acéfala, sem comando e desgovernado. Então, o que tem que ocorrer por parte do Senado e do Congresso Nacional é, se o senhor Temer não sai, o Congresso tem que tomar uma providência. Acompanhando o que diz a Constituição, porque, por exemplo, das reflexões de ontem e hoje, por exemplo, tem divergência sobre o que seria a solução, que o Congresso tem que estar amparando a nação num momento de fragilidade, é um consenso na casa, né? Acompanhando sempre a Constituição. Não há caminho fora da Constituição, da democracia e da lei. O que diz a Constituição é que, em caso de afastamento nos 2 anos posteriores, seria eleição direta, salvo se o próprio Congresso Nacional aprovar em prazo recorde uma proposta de emenda constitucional estabelecendo eleições diretas a presidente. Em momentos graves da vida nacional, como foi a crise de 62, Tânia, o Brasil encontrou uma solução dentro da Constituição. A solução naquele momento foi a emenda do parlamentarismo. O Brasil tem que se inspirar nestes exemplos para encontrar dentro da Constituição, da democracia e da lei, as alternativas para a crise. Agora, é um Congresso que está polarizado, a sociedade vive um longo momento de polarização de ideias, a gente vê mesmo na dinâmica do trabalho do Congresso como vem se desenvolvendo nos últimos tempos. Há uma condição de esse momento tem um apelo suficiente para que a Congresso Nacional, as casas se unam, se articulem, se organizem nesse amparo à nação? É um precedente, uma imposição, diria, Tânia, que a história nos coloca. Eu deixo um recado principalmente aos senhores e senhoras parlamentares que apoiam o governo do senhor Temer. Não se trata agora de apoiar ou não o governo, se trata de decidir entre ele e o Brasil. O Brasil, a nação, está sangrando com a continuidade desse senhor à frente da presidência da República. Não existe condição material, moral, política dele continuar governando. E os trabalhos do Congresso a partir de agora? Por exemplo, a gente tinha expectativa de uma reforma política que aprimorasse a possibilidade de escolha dos próximos agentes políticos, a melhoria da representatividade da sociedade. Tânia, para nós da oposição, enquanto Temer estiver governando, não tem possibilidade do Congresso funcionar. Nós iremos obstruir quaisquer votações. Ou o país estabelece uma grande concertação nacional, estabelece uma unidade nacional em torno de um programa, ou não tem condições do país, não tem condições de seguirmos adiante com alguém que não exerce os pré-requisitos mínimos de ser presidente.
Tá certo, senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.